E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele me disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Podemos dizer o retorno da arca? O retorno da arca. Mais uma vez para ficar melhor. O retorno da arca. Podeis assentar. Marcos, eu falei para a irmã Alessandra ali quando eu estava chegando. Falei: irmã, eu sou o pregador da noite, pode anotar meu nome. Foi anotar o nome. Então quero agradecer os irmãos que me convidaram. Quero agradecer os pastores pela recepção. Que não é assim que nós fazemos quando nós vamos pregar por aí. Muito obrigado. De coração quero agradecer a todos os jovens. Como minha esposa disse, vocês estão chique, vocês estão bonitos mesmo. O uniforme bem trajado, bem comportado. Parabéns pelo 31º aniversário de vocês. Que Deus continue agraciando. Quero louvar a Deus pela vida da minha digníssima esposa, Patrícia Oliveira. Quero louvar a Deus pela vida dos meus filhos, Rogério, ele é Rogério, né? Pegou o Gabriel, mas ele é Rogério. Daqui uns dias ele vai dar mais valor para o Rogério, né? Rogério e o Arthur. Muito obrigado. Vocês aqui também. Amados, ouvimos palavras tão boas nesses dias, de manhã, tarde, madrugada, noite, aí expondo as palavras, os textos, né? E a gente fica feliz em ver os jovens se alimentando e orando, falando com Deus, para transmitir uma mensagem de Deus para os jovens aqui, que tem tanto me ajudado, me incentivado, estado ao meu lado. Eu quero transmitir com a graça de Deus, procurar ser objetivo, porque esses minutos não vai ser possível, então nós vamos ser objetivos. Mas eu quero só dizer algo aqui para vocês assim, jovens, entendem isso aqui. Vocês estão numa fase de aflorar muitas coisas, né? Pregar, cantar, fazer. Vem uma sede imensa para as realizações desses propósitos. Mas guarde essa frase: todo poder, ele será ilegal sem autoridade. Será ilegal sem autoridade. Um líder, um pastor, um obreiro, um líder, mesmo que seja influente, ele precisa receber direcionamento. Todo mundo precisa receber direcionamento. Não se esqueçam disso. Todos nós precisamos estar debaixo de uma autoridade. Não queira fugir desse princípio. Fugir disso é um problema. Outra, o seu futuro pode ser moldado conforme a determinação de cada um, dentro das possibilidades semeadas por Deus em ti.
A nossa cultura diz que o futuro está por vir, mas o futuro está dentro de vocês, porque Deus já colocou uma semente dentro de vocês, e dentro dessa semente tem tudo o que Deus quer fazer com vocês. Ele já colocou. Aí vai depender de nós, porque dentro da semente que Ele plantou dentro de nós já está o presente e o futuro. Está tudo ali. Está. E o que acontece? Deus, Ele coloca o futuro na nossa semente, dentro dessa semente. Sabe, Ele coloca essa semente, dentro dessa semente está ali todo o projeto. E Ele nos dá semente e ali tem tudo o que nós precisamos. E o diabo, ele não tem medo de você. Ele não tem medo de mim. Mas ele tem medo do que eu vou me tornar. Por isso ele tenta me interromper. Vocês estão entendendo? Ele não tem medo de você hoje, mas ele tem medo do que você vai se tornar. Por isso ele tenta te bloquear. Por isso ele tenta te minimizar a cada dia. Porque ele tem medo do que você vai se tornar. Porque um dia eu estava aí, como vocês. E o inimigo lutou contra a minha vida e não parou. Agora é uma questão de decidir o que vocês querem. Deus tem um projeto muito grande a realizar, muito forte a fazer, muito grande a outorgar. Agora é a questão das nossas escolhas. E todos nós precisamos fazer algumas escolhas na vida. Sacrificar algumas coisas. Sacrificar algumas coisas. Daí vocês falam, pastor, mas por que o senhor leu lá sobre o filho pródigo? Nós vamos entender. Esse texto, o retorno da arca, é complexo. A arca está ali. Os irmãos estão vendo a arca ali. Ela tem as argolas, ela tem as varas, ela tem a tampa, que é o propiciatório, ela tem os querubins, onde Deus se manifestava. Essa arca, se ela se levantava, Deus se levantava, se ela parava, Deus parava. Dentro dela tem algumas coisas ali que Deus pediu para que se colocasse. E ele falou, essa arca significa a minha santíssima presença. A arca simboliza a presença, a arca do concerto, a presença de Deus. E como o pastor Luiz pregava ontem aqui, o povo de Israel foi para uma batalha. Só que nessa batalha, eles perderam a batalha. Eles ficaram feridos em 4.000 homens. Quantos homens? 4.000. Daí o que eles fizeram? Eles falaram, poxa, não é possível. Nós temos a arca lá e estamos perdendo a guerra. Vamos fazer o quê? Vamos buscar a arca. Daí eles foram e buscaram a arca. E trouxeram a arca. E quando a arca chegou, eles se alegraram, eles se motivaram de uma maneira que diz o texto que a terra começou a tremer. Imagina, diácono José. Eles se alegraram de uma forma tão extraordinária que a terra começou a tremer e os filisteus começaram a falar assim, agora estamos perdidos. Só que daí o filisteu olhou para o outro e falou, seja corajoso, seja forte, vamos para cima deles, mesmo com essa ousadia que eles estão. E resultado, a presença da arca ali não trouxe bênção, trouxe maldição, porque eles tinham sido feridos em 4.000. Com a presença da arca foi para 30.000. Então a presença da arca naquele ambiente não trouxe bênção. Era melhor eles terem voltado e ido embora. Tinha morrido só 4.000. Trouxeram a arca, morreu 30.000. Agora deve ter dúvida. Daí o que acontece? Só que nessa matança que teve de 30.000 homens, estava os 2 filhos de Eli, que foi pregado aqui ontem. Qual os nomes deles? Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. Quando um moço, a Bíblia diz com as vestes cortas, terra sobre a cabeça, ele colocou terra sobre a sua cabeça, rasgou as suas vestes, saiu correndo, e Eli tinha 90 e poucos anos. Quando esse homem chegou, ele entrou no arraial gritando, irmão Miriam.
ele entrou gritando no arraial, Netanel. Imagina uma pessoa entrar aqui gritando. O que nós vamos falar? Ou está perturbado, ou está endemoniada. E esse homem, ele entrou num ambiente gritando. E quando ele chega diante do sacerdote, o povo, todo mundo já estava gritando, o povo já estava triste, só de ver aquele moço gritando. E ele chega para o sacerdote e fala assim: aconteceu uma fatalidade. Os seus 2 filhos morreram. E o sacerdote perguntou: e a arca? E a resposta foi: a arca foi levada. A Bíblia diz que ele estava sentado numa cadeira, ele caiu, quebrou o pescoço e morreu. Com essa notícia. A mulher de Finéias estava gestante. Ao receber a notícia que o seu esposo tinha morrido, que o seu sogro tinha morrido, ela sentiu as contrações, gerou a criança e também morreu. E a arca, pegaram a arca e levaram ela para a terra dos filisteus. Levaram ela para a terra dos filisteus. E foi essa situação. Só que vamos ver, não pregou ontem aqui, só uma pincelada. O que aconteceu com a arca no lugar errado? Os filisteus pegou a arca e levaram para o templo deles. Eles tinham um templo, tinha um Deus lá por nome Dagon. Ele era um pouco peixe, um pouco homem, um Deus lá. Pegaram a arca e colocaram a arca diante do altar. E Dagon estava olhando para esta arca. Dagon estava olhando para a arca. E eles celebrando, porque imagina só, os filisteus pegam a arca do Deus de Israel, leva, coloca dentro do templo deles. Eles estão fazendo o que, irmão? Eles estão celebrando. Eles falaram: nós ganhamos a batalha, conseguimos a arca do Deus de Israel e está aqui diante do nosso Deus. Esse Deus de Israel é muito pequeno. Olha onde está a arca. Nós dominamos a arca. E colocaram lá. Eu fico imaginando isso. Poxa, isso para nós é um triunfo, é uma vitória, é uma conquista. E está todo mundo comemorando. Mas de repente, quando chega meia-noite, o Deus Dagon, ele cai e se prostra diante da arca. Ele se prostra. Daí o pessoal entra lá no templo pela manhã e vê Dagon prostrado diante da arca. Eles pegam Dagon e colocam no lugar de novo. Eles falaram: isso aí acabou acontecendo. Dagon já tinha passado os dias, já estava velha. Isso aí é normal, gente. Não esquenta não. Vamos bater mais um tamborim aqui. Vamos se alegrar. E começaram a se alegrar. Chegou meia-noite de novo. No outro dia, eles entraram no templo e o Deus deles, Dagon, estava prostrado. Só que agora com a cabeça trincada, tudo trincado e prostrado. Daí eu vou correr um pouco aqui. Resultado: todo mundo ali naquela cidade, alguém sabe o que é hemorroida? Não queira saber. Todo mundo ali naquela cidade começou a pegar hemorroida. Moisés, misericórdia, né? Todo mundo ali começou a ficar com hemorroida. Daí eles falaram o quê? Essa arca aqui está trazendo destruição. Vamos tirar essa arca daqui. E começaram, irmão Eliane, fazer um motim lá, todo mundo, se reunir. Vamos mandar para onde? E manda para cá, manda para lá. Vocês estão querendo nos matar? Como que vocês trazem essa arca para cá? E sabe o que eles fizeram com a arca? Ficaram girando com a arca. E quanto mais eles giravam com a arca, mais o povo era contaminado com praga. Diz aqui, e os homens que não morriam eram tão feridos com hemorroidas que o clamor da cidade subia até o céu. Ou seja, as pessoas que não morriam, o clamor era tão grande, a angústia era tão grande, a dor era tão terrível, que eles gritavam. Eles começaram a gemer. Daí eles entraram num acordo. Olha que interessante, a arca ficou na terra dos filisteus 7 meses. Quanto tempo? 7
7 meses. E eles falaram assim, para ver que um deu certo, mas o outro não deu. Eles falaram assim, vamos fazer o quê? Vamos mandar essa arca de volta para o lugar dela. E fizeram um carro novo, os bois, né? E falaram assim, vamos pôr essa arca e vamos fazer alguns presentes, alguma oferta para mandar para lá. E pegaram um carro novo, colocaram a arca em cima do carro, e olha só o que eles pediram, os filisteus. Eles falaram assim, nós vamos colocar essa arca em cima desses carros de boi. E se essas vacas seguiam o lugar, era a vaca, tinha sido separada os bezerros delas. Se essas vacas seguiam o lugar que a arca precisa estar, sem ninguém direcionar elas, é porque o Deus de Israel está nesse negócio. Agora, se essas vacas errar o caminho, é porque isso aí foi uma fatalidade. Olha só o que eles estavam falando. Se essas vacas fossem ninguém conduzir, é porque é o Deus de Israel pesando a mão sobre nós. Mas se essas vacas errar o caminho, isso aí foi uma casualidade. E a Bíblia diz assim, que as vacas começaram a caminhar pelo caminho e seguiam o mesmo caminho. E a Bíblia faz questão de dizer assim, que elas andavam e berravam. Quem já viu uma vaca berrar aqui? A Bíblia diz o quê? Tudo quanto tem fôlego é para fazer o quê? Você acredita que aquela vaca estava fazendo o quê? Está aqui na Bíblia, meu querido. Você acredita que a arca, aquela vaca estava transportando a arca, e ela andava e berrava, andava e berrava. E nós que somos seres racionais, você já deu glória que Deus nessa noite aqui, meu querido? A vaca teve o entendimento de entender que estava transportando um algo valioso e tremendo. E ela começou a falar, poxa, a minha forma de adorar é berrar, então eu vou berrar. E a sua forma, qual que é nessa noite? É glorificar, é exaltar, é dar uma glória, é levantar a mão. É como a missionária disse, né? Cada um adora de uma forma, de uma maneira. E qual é o seu estilo de adoração aqui nessa noite? Essas vacas, elas foram no caminho certo, elas não erraram o caminho. Não erraram o caminho. E eles voltaram e falaram, realmente era Deus no negócio. E a praga cessou. Glória a Deus. E a arca chegou lá, vieram receber. Daí veio um que não sabia muito, quis olhar. Ô Daniel, por gentileza, abre a tampa dessa arca. Acabou. Muito obrigado. Já tinha morrido. Diz o texto aqui, 50.070 pessoas. Só porque mexeram nela e olharam para dentro dela. Deixa eu falar, vamos chamar quem é que preciso chamar para cuidar desse negócio aí. Daí chamaram os sacerdotes, chamaram os levitas, e ela foi para a casa de Abinadab, e a arca ficou lá por 20 anos. Quanto tempo? 20 anos. 20 anos. Eita, Cleitinho, só que daí o tempo passou, né? Ninguém quis ir buscar a arca, só que Davi começa a reinar. E quando Davi começou a reinar, uma das coisas que ele quis e propôs no seu coração foi: eu vou ir buscar a arca. Eu quero a arca como marca do meu reinado. Eu quero a arca como marca da aprovação do meu reinado. Na minha vista, eu quero olhar para ela. Eu quero contemplar a arca. Eu quero que ela esteja mais próxima. E Davi então ele separou uma multidão de pessoas e foi buscar a arca. Ontem nós já ouvimos aqui, né, a palavra, como foi, aquela questão toda. Então nós vamos correr um pouquinho. E foram lá e fizeram carros também. E falou, os filisteus mandou em carro de boi, vamos fazer também carro de boi. Só que daí funcionou? Não funcionou. Porque ali, agora veja só o que eu quero dizer aqui para vocês.
Os filisteus sabiam como era a forma de proceder com a arca? Sim ou não? Sim ou não, jovens? Mas o povo de Deus sabia? Eis a diferença. Eis a diferença. Ele lá não sabe, você sabe. A diferença está aí. Ele não sabe, mas você sabe. A diferença está aí. E a Bíblia diz que eles foram transportar a arca em carros de bois. Os bois eram novos, tudo novo, carro novo, tudo novo. E os bois tropeçou, usaram ou estender a mão para segurar. Uma boa atitude. Mas nem toda boa intenção tem a aprovação de Deus. Nem todas as boas intenções, muitas vezes nós falamos assim, pastor, mas a minha intenção é boa, a minha intenção é tremenda, extraordinária, mas nem toda boa intenção, Deus está nisso. Não adianta, não basta só ter boa intenção, nem toda boa intenção Deus aprova. E o que acontece? Uzá estendeu a mão para segurar, e Deus abriu uma ruptura ali. Davi se entristeceu, e Davi, ele deu uma olhada no Otiniel. O Netanel, Otiniel foi em casa, foi para a sede. Ele deu uma olhada e falou: não vamos prosseguir com essa arca. Não vamos prosseguir com essa arca. Hoje ela vai ficar por aqui. Mas vai ficar por aqui na casa de quem? E eu fico imaginando essa hora, irmãos. Essa hora é a hora mais extraordinária, mais espetacular. Sabe, a forma que Deus muitas vezes trabalha para abençoar uma pessoa, para tirar uma pessoa do anonimato. Deus trabalha de algumas maneiras, de algumas formas, quando Ele decreta, pastor Pereira, e falou assim: eu coloquei uma semente dentro de você, e eu tenho olhado para você e visto o seu desejo, a sua sinceridade. Agora eu vou trabalhar por isso. Porque o que eu te dei, eu já coloquei dentro de você. Você tem feito a sua parte, agora eu vou fazer a minha. E eu vejo, sabe como que era o nome desse homem? Eu fui pesquisar, é muito profundo. O tempo não permite. Obed-Edom. E esse Edom? O que é isso, irmão? O que é isso? A mensagem ficaria só aqui, só nesse Obed-Edom, que é muito profundo. Obed-Edom, mas o que é Edom? Por que Edom? Mas vamos lá. E Davi para e fala: poxa, onde nós vamos deixar essa arca? E começa a analisar. Tem uma casinha ali, ó, simples, humilde. Ali, ó. Não, mas aquela família ali é muito esquisita, muito simples. Olha o jeito que eles estão, olha a grama, nossa, tudo feio. Olha o quintal, estranho, são muito pobres, Davi. Mas é ali que vai ficar a arca. Mas eles não têm expressão, nem tem nome. Olha o nome dele, Obed-Edom. Ele é de lá. Ele é meio estrangeiro, meio complicado. Mas é lá que vai ficar. Meu amado, quantas vezes alguém olha para nós, olha para vocês que estão aqui e não dão valor nenhum. Alguém já justificou sua história. Alguém já falou: para isso aí não tem jeito, para isso aí não tem. Não vai acontecer mais nada. Só que se esquece que Deus plantou uma semente dentro de vocês. O futuro de vocês não está por vir, já está dentro de vocês. O propósito de Deus não vai vir, ele já veio, está dentro de vocês. A questão é: o que vocês estão fazendo por essa semente? Aí é outra história, aí é outra mensagem. O que eu estou fazendo pela semente? E quando nós vamos observando, né? Irmãos, daí esse Obed-Edom, Davi chega lá, né? Bate palma, daí sai aquele homem simples, irmão Rogério. Sai aquele homem simples, aquela mulher simples, aquela família simples, de uma casa simples. E eles falam: a arca vai ficar aqui. Irmão, a partir daquele dia, irmã Alessandra, irmã Cláudia, a partir daquele dia, a vida daquele homem começou a ser mudada. Em todos os níveis, em todas as áreas da vida dele. Ele recebeu um impacto tão grande. E Deus foi falando comigo, sabe? Quando muitas vezes nós vamos para o trabalho e você volta, mas volta sem dinheiro. Fala: não consegui nada, fui procurar emprego, e volta cabisbaixo.
Você vai para a roça, né? Quem trabalhava na roça, quando nós íamos lá em Cunha, o povo trabalhando na roça, vai e choveu, sol quente, você vê o povo voltando meio desmotivado. Imagine esse homem com a presença da arca na casa dele. Ele ia para o trabalho e quando ele voltava como? Como que ele voltava? Ah, hoje eu preciso sair mais cedo. Mas por que? Não, tem um negócio lá em casa lá. Tem algo lá em casa lá que eu não estou conseguindo nem dormir direito. Eu fico olhando, eu acordo de madrugada, eu olho para ela, eu dou uma voltinha ali, eu olho para ela, sabe? É um algo tão tremendo que eu estou sentindo dentro da minha casa, que a minha vontade é só ficar lá olhando para ela. E como ele se comportou, ele não se atreveu a mexer nela, tocar nela, só de olhar para ela, ele foi abençoado. Aleluia! Nós temos que entender qual que é a nossa missão. Qual é o nosso propósito? Uns foram chamados para tocar, outros foram chamados para olhar. Uns foram chamados para dar o pão, outros foram chamados para servir o pão, outros foram chamados para comer o pão. Qual que é o seu chamado? E ele, irmãos, daí um mês, a arca ali, irmão, a roça dele cresceu, produziu, sabe, aquelas árvores que não produzia, a presença de Deus tocou lá, aquela árvore começou a produzir, sabe, aquela grama que não crescia, sabe, aqueles animais que eram estéreis, tudo começou a mudar na casa de Obed-Edom. O pastor falou o quê? Deus também falou ao meu coração. O que ele falou? Daqui 3 meses se prepara. Sabe, muitas vezes daqui 1 ano, daqui 5 meses, daqui 10 anos, se prepara para uma grande colheita daqui 3 meses na sua vida. Aleluia! Louvado seja Deus! Daí o Obed-Edom chega no segundo mês. Esse homem está vindo sozinho. Ele está tão próspero, tão alegre, tão enriquecido com a bênção de Deus, que ele não quer sair de perto da arca. Ele não quer abandonar a arca. Ele não quer largar a arca. Irmão, como eu queria ficar pregando isso aqui? Aquele meu amigo lá já é 8h40, meu Deus do céu. E o que acontece? Ele não queria parar de olhar para a arca. Só que daí chega no 3º mês, chega no 3º mês, daí Davi reuniu uma comitiva e aparece, ele recebe a notícia assim, ó, a casa de Obed-Edom. Agora, quem que noticiou isso? É quem estava espiando. Tinha alguém espiando, não tinha? Ô Davi, traz logo para cá, Davi, porque a casa do homem lá está uma bênção. Está uma bênção a casa de Obed-Edom. Mas como assim? Fala para mim. Nossa, sabe aquela casa que era velha? Você chegar lá agora é tudo diferente. Sabe aquela grama que era seca? É tudo diferente. Sabe aqueles boi que estavam tudo morrendo? Está tudo morto, Davi. Mudou tudo lá. A bênção está lá, Davi. Traz a arca para cá. E Davi falou, então vamos lá. Daí Davi se prepara, chama a sua equipe e vai até a casa de Obed-Edom. Outro culto, nós vamos falar só sobre Obed-Edom, de onde ele é, de onde ele vem, que hora. Daí o que acontece? Passa 3 meses. Presbiteriano, isso aqui é muito fantástico, pastor Valdir. Passa 3 meses. Davi chega lá com a comitiva na casa de Obed-Edom. Do salário. Eu estou andando com o bolso cheio. Antes eu me matava, eu me acabava, não tinha nada. Mas a presença de Deus trouxe vida e vida com abundância. Que vou levantar, vamos dar glória ao nome do Senhor Deus. Jeová. Irmãos, aleluia, meu Deus, me ajuda, Jesus. Aleluia. Daí, eu vou, Deus vai entender. Nós precisamos respeitar o horário. Agora eu vou levar o Deus que levou lá para aquele moço lá. Aquele moço. Aquele moço. Eu já vou voltar na arca ali. Mas Deus deu para esse moço quando ele estava estudando sobre Obed-Edom. Deus me levou lá para o filho pródigo. Deus me levou para lá. Por quê? Tem pessoas que qualquer coisa é melhor
do que a igreja. Qualquer coisa é melhor do que a arca. Qualquer coisa é melhor do que estar adorando a Deus. Tem pessoas que trocam com tanta facilidade um culto desse por um shopping, um culto desse por uma noitada, um culto desse por uma balada. Então tem pessoas que qualquer coisa é melhor do que a presença de Deus. Jovens, presta atenção nisso aqui. Esse conceito de ser livre que as pessoas estão querendo hoje, liderança, é muito complicado. Esse conceito hoje de liberdade é muito complicado. Por quê? Nós temos que tomar cuidado com esse conceito de liberdade, de ser livre, fazer o que quer, como quer, onde que quer, a hora que quer. Nós temos aqui um filho desejoso de muitas coisas. Quem aqui não tem desejos, vontades, sentimentos? Todos nós temos. Começando de mim. Vontades, desejos, sentimentos, emoções, nós somos muitas vezes maltratados por isso. Todos nós temos. Ninguém está livre disso. E esse moço, agora qual que é a grande questão? Que ele se entregou para uma vontade dele. Só que ele não sabia que estava por vir uma fome. Ele não sabia o sofrimento que ele ia causar pelas suas escolhas. Se você soubesse o sofrimento que você vai causar por uma escolha que você vai tomar daqui a pouco, você tomaria? Não. Então pensa bem. Hoje é noite de pensar. Hoje é noite de pensar. Né? Ele não pensou. Segundo, nós produzimos muitas vezes muito sofrimento por nossas escolhas. Muito sofrimento. Agora, onde eu quero entrar é aqui nessa questão do filho mais velho, Moisés. Por quê? Isso aqui que mexeu um pouco comigo. Vemos um filho dentro da casa que nunca se perdeu, mas que nunca se achou. O maior de mim é um filho que nunca se perdeu, mas que nunca se achou. Será que tem jovem aqui que nunca se pregamos sobre nós e nós não recebem? Quantas pessoas estão distantes de Deus dentro da igreja? Sabe por quê? Porque uma coisa é você ter suas vontades, e outra coisa é você renunciar